Acho que tem uma margem de trabalho aí. Acho que é prematuro, depois de uma primeira reunião curta com o ministro Padilha, dizer se vai ser em cima do texto ou de uma redação final diferente. Eu acho que o mais importante é a gente conseguir essa redução. Se a gente conseguir manter esse texto, vai ser um salto gigantesco e algo completamente mais inesperado do que as mobilizações que fizemos até agora, porque sabemos que haverá resistência de vários setores, haverá resistência dos partidos dentro da Câmara. Vocês perceberam que a Érica já tá ali atenta, ela tá olhando pro lado, alguma coisa aconteceu ali fora. Mas eu acho que o apoio restrito é para que a gente debata esse tema e para que a gente consiga construir um canal e um consenso importante. Aquele foi o momento em que a explode. A Érica estava falando ali pra imprensa, ao lado ali de onde tudo aconteceu. E que momento é esse? Um homem resolveu cometer na noite dessa última quarta-feira, no dia 13, jogando uma bomba no Congresso. E a gente vai trocar essa palavra aqui por artefato para não levar strike nesse vídeo. Um desses artefatos acertou a Estátua da Justiça, mas outro acabou explodindo nele mesmo. Ele acabou indo de Olavo de Carvalho, inclusive encontrar o Olavo lá no inferno. Parece até um roteiro de stand-up comedy, tipo, justiça faz justiça com as próprias mãos. A justiça tarda, mas não falha. A justiça é cega, mas é boa de mira. Mas é vida real, gente. O Francisco Vanderlei Luiz, ele era um chaveiro e foi candidato a vereador pelo PL em Santa Catarina. E vamos sempre repetir isso aqui. O PL é o partido do Bolsonaro. E lá em Santa Catarina é o estado onde reina a maior concentração de bolsonaristas extremistas desse país. E foi identificado após ser morto por um artefato que ele mesmo acionou em frente ao Supremo Tribunal Federal, ali o STF. O carro dele também explodiu no estacionamento do anexo 4 da Câmara dos Deputados, a cerca mais ou menos de 500 metros ali de onde ele estava. A equipe do Esquadrão Antibom explodiu por volta de 00:30 mais 2 artefatos ao lado do corpo desse homem em frente à Estátua da Justiça, que fica a poucos metros da sede da mais alta corte do Poder Judiciário. Enfim, vamos ver todos os vídeos que temos até o momento e entender o que rolou e por que a gente continua dizendo que a culpa é sim do Bolsonaro. Porque as pessoas estão todas dizendo, a culpa não é do Bolsonaro, ele não fez nada, mas a culpa é dele. Porque ele adoeceu parte da população. As ideias dele deixaram as pessoas malucas. E a gente vai ver aqui as mensagens que esse cara mandou pro Trump, da cabeça dele, né? E para várias outras autoridades do mundo e do espaço sideral, anunciando o que ele ia fazer. Solta a vinheta. Olá, minhas rolinhas, eu sou Márcio Rolinho, criador e apresentador deste canal onde a gente fala sobre tudo que nos convém, inclusive assuntos em que a gente precisa realmente discutir e abrir a nossa cabeça para entender. Por favor, segue o canal, a gente tá numa super campanha de chegar a 150 mil até o fim do ano. E aqui de baixo tem um Pix e um Apoia-se para você escolher uma forma que você possa mandar uma ajudinha. O Pix cai direto na conta, qualquer valor ajuda, e o Apoia-se é um que é todos os meses e também pode ser de qualquer valor. A gente continua fazendo vídeos legais a semana inteira e trazendo informações bem legais e bem debulhadas e bem esmiuçadas aqui pra vocês. E vamos de vídeo. Bom, como a gente pode ver aqui nesse vídeo que tá passando, o Francisco se aproximou ali do STF e ficou parado em frente à Estátua da Justiça. Ele trazia consigo uma mochila e estava em atitude suspeita. Então ele colocou a mochila no chão, ele tira um extintor e uma blusa de dentro da mochila. E aí o cara sai com os artefatos para a lateral e lançou 2 dos 3 objetos que estouraram. O Francisco Luiz então deitou no chão e acendeu o último artefato. Ele colocou assim perto de sua cabeça como se fosse um travesseiro e aguardou essa explosão. A Polícia Civil do Distrito Federal identificou ainda que Francisco alugou uma casa na Ceilândia há mais ou menos 2 semanas. A equipe fez buscas no local dessa casa e encontrou a sua carteira de habilitação, ou seja, o carro era dele. Depois os investigadores passaram também a procurar uma espécie de trailer ou carretinha que era rebocado pelo carro do autor das explosões. Identificado como Tio França nas redes sociais, o Luiz foi candidato a vereador em sua cidade natal, no Rio do Sul, em Santa Catarina, nas eleições municipais de 2020. Ele teve 98 votos e não foi eleito. Na ocasião, Luiz declarou ter um patrimônio de 263 mil reais, incluindo a posse de 3 veículos, uma moto, um prédio residencial e 2 pavimentos na região urbana no Rio Sul. Vale lembrar que o tio tinha passagem pela polícia e foi preso em dezembro de 2012. Olha que loucura. O Francisco Vanderlei Luiz publicou um edit nas redes sociais antes do ataque. No vídeo, ele aparece em uma foto segurando uma taça de vinho e em um certo momento da edição, a imagem aparece com efeito de explosões de fogo. Vamos ver.
Pra quem tá assistindo aqui, a música original que ele colocou no vídeo dele é Unstoppable da Cia. A gente teve que trocar para não pegar direitos autorais. A música diz assim: eu sou imparável, ninguém me para, ninguém me barra, eu vou chegar onde eu quiser. Vocês conhecem, né? I'm unstoppable, I'm a Porsche with no brake. Eu sou um carro sem freio. É o que diz a música, ele colocou essa música nesse edit dele. Enfim, o Chaveiro Francisco antecipou nas redes sociais um ataque à sede do Supremo Tribunal Federal, dá pra ver. Ele foi pra Brasília pra fazer isso. Vamos ver as mensagens que ele mandou em grupos de WhatsApp antes do ataque. Nessa aqui ele diz: Distrito Federal, Brasília, 13 de novembro. Eu, Francisco Vanderlei, mais conhecido como Tio França, o tio dele, o U, tem um trema muito característico da língua escrita alemã. ETE versus Pneu Miguel. Sugiro a vocês uma data especial para iniciar uma revolução, dia 15/11 de 2024. Após esse grande acontecimento, vocês poderão comemorar a verdadeira proclamação da República. Em espírito estarei na linha de frente com minha espada erguida. Deus nos abençoe. Aqui a gente sabe, a gente percebe, entende que ele cometeu... Porque, a princípio, surgiu uma fake news aí de que ele teria jogado um dos artefatos que bateu na Estátua da Justiça e voltou em direção a ele, explodiu e aí ele perde a vida. E não é verdade. Ele joga duas ali, outras duas ele não teve tempo porque ele pegou uma, colocou do lado da cabeça justamente para que ele partisse dali. E nessa mensagem ele fala que ele estará em espírito. Vamos ver mais um. Oh, pai, o tio França não é terrorista, né? Eu não sei, meu filho. Nele não é não. Ele não tinha Bíblia. Eu não sei, meu filho. Ele apenas soltou uns foguetinhos para comemorar o dia 13. Eu não sei, meu filho. Oh, pai, eu não gosto do número 13. Tem cheiro de carniça, igual o cachorro quando morre. Eu não sei, meu filho. Eu não sei, meu filho. Eu não sei, meu filho. E tem a imagem de um ET aqui, que dá pra gente ver. Eu vou expandir, ó, bem aqui. Não posso expandir tudo porque aparece o número de telefone dele, que não tá mais entre nós mesmo para receber mensagens. Então vocês percebem aí que ele não se classifica, ele não se qualifica como uma pessoa terrorista, mas é o que ele é, tá? Donald Trump, se você ama e respeita as crianças, cancela a Operação Storm. Que operação é essa, a gente não sabe. Manda o FBI aqui pra Ilha do Marajó. No Brasil não temos justiça nem polícia federal. O que temos é Gestapo e SS, mas não serve pra nada. Aliás, serve sim para prender velhinhas inocentes. Totalmente confuso, né, gente? Gestapo era a polícia alemã, que é uma espécie de FBI. E SS é uma referência a uma das organizações do... Ou seja, uma coisa não tem a ver com a outra. Ou seja, se a gente tivesse isso aqui, seria muito pior do que ele. Quem prendeu as velhinhas que não são inocentes foi o Supremo Tribunal Federal, né? O STF, que classificou aquele ato do 8 de janeiro como crime. O cara tá completamente perdido, completamente maluco, ele não sabe o que ele fala e ele manda uma mensagem aqui pro Trump. Nessa mensagem ele manda uma foto dele. Deixaram a raposa entrar no galinheiro, no chiqueiro, ou não sabe o tamanho das presas, o que é burrice mesmo. Provérbios 6,18, a soberba precede a queda. É engraçado essa característica de todos esses extremistas políticos. Eles são extremistas religiosos. Eles usam a Bíblia, eles usam a palavra de Deus, que pra muita gente é muito importante para cometer esse tipo de coisa que pode colocar a vida de várias pessoas em risco, que na verdade era o que ele queria, né? Ele queria explodir todo mundo ali. E a gente diz, será que ele é bolsonarista mesmo? Gente, o homem seguia figuras da direita nas redes sociais dele, todas. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, o professor Olavo de Carvalho, que já nem está mais entre nós. Vamos ver aqui uma lista de perfis que ele seguia, só para ter um sentimento do que se passava na cabeça desse homem. Olha só, pra vocês verem aí, né? Essa é a galera que ele seguia aí, pra vocês darem uma olhadinha. Vou até parar alguns aqui, só pra gente dar uma olhadinha direita. Ó, Vlog do Lisboa, Ludmila Lins Grilo, Gustavo Gayer, Wilker Leão, Donald Trump, Roberto Mota, Nicolas Ferreira, Revista Oeste, Mário Conforte, Regis Krumenauer, Lucas Pavanato. Essa era a galera dele, a galera que ele seguia. O Francisco tinha 59 anos. Também seguia perfis de fãs-clubes de ex-presidente da República, como a página Gabinete do Ódio de Bolsonaro e também Movimento Avança Brasil. Esse cara que se, boom, lá ali na frente do STF, usava o codinome Tio França nas redes sociais e seguia ainda páginas como Espaço Enéas Carneiro e o Brasil Paralelo e ainda o Terça Livre Cursos. Bom, pelo visto aí, o Tio França era um bolsonarista que ele agora vai concorrer ao prêmio Darwin Awards, né? Provando a teoria da evolução do nosso amado Charles Darwin. Porque enquanto a extrema-direita tiver espaço na vida e na política de um país, atos como esses vão se repetir. E essas pessoas são remanescentes daqueles de antes do ato de 8 de janeiro que não admitiram a derrota do Bolsonaro nas urnas. Então, eles oraram diante de um pneu, eles chamaram os ETs para prender o Alexandre de Moraes, eles se prenderam num caminhão em movimento,
eles acamparam nas portas dos quartéis. Eu vou te trazer um dado maravilhoso. O ato praticado pelo tio França mostrou que o bolsonarismo é uma seita com raízes terroristas, porque o Jair Bolsonaro foi preso nos anos 80, porque ele tentou explodir um quartel no exército. E isso é sabido por todos, tá? Ele foi preso por indisciplina na época. Dá pra ver aqui nessa imagem um plano que ele traçou para realizar esse atentado. A gente não tá aqui culpando o Bolsonaro por esse crime especificamente, mas por implantar essa magnitude doentia na cabeça dessa gente. Porque fazê-los acreditar que através de atentados como esse se pode fazer democracia é muito absurdo e de boa. Eu só penso com seriedade na vida das pessoas que poderiam ter sido ceifadas com uma presepada dessa, que pode estar nesse momento sendo planejada em várias outras células isoladas em locais diferentes. A qualquer momento podem ser detonadas aqui nesse país. O ato de 8 de janeiro foi uma mostra do que essas pessoas estão dispostas a fazer em nome de um regime de governo extremista liderado por uma facção criminosa que tem um nome: Bolsonaro. Isso, companheiro, vamos lá. Vejam o momento em que a deputada Érica Hilton sai do STF após o anúncio do atentado. Estamos evacuando a Câmara dos Deputados nesse momento por conta dessas bombas que foram explodidas do lado do Supremo Tribunal Federal e uma aqui na porta do estacionamento da Câmara. Um homem está morto. Isso é muito grave e a gente precisa de uma resposta contundente. Estamos bem, estamos todos bem, não houve nenhum dano à Câmara, não houve nada que colocou a nossa vida em risco, mas agora a gente está tentando sair daqui com segurança, em segurança, e acompanhar, né, para ver o que significa esse atentado a bombas aqui nos três poderes. É isso, estamos bem, estamos saindo e qualquer novidade eu venho atualizar vocês aqui. Que dia, né? As bruxas estão soltas. Socorro. Já tem um tempo que essas bruxas estão soltas, né? E ela pede socorro numa hora muito oportuna. Lembrando que agora, recentemente, nesse período, acho que no dia que isso aconteceu, acho que talvez um pouco antes, o Nicolas Ferreira estava fazendo ali um story mostrando a lista das pessoas que estavam presentes na Câmara naquele dia, e a Érica Hilton não estava. E ele estava reclamando que ela não estava presente. O pessoal até criou uma teoria da conspiração ali, de que no dia que bombas seriam explodidas, o Nicolas Ferreira queria que a Érica Hilton estivesse naquele dia ali. Obviamente que uma coisa não tem ligação com a outra, mas ao mesmo tempo tem uma ligação com a outra, porque quem esse cara queria, enfim, ceifar as vidas? Qual era a pretensão dele? Ele queria jogar isso onde? Ele queria jogar em quem? Ele queria jogar por quê e pra quê? Isso não tá escrito, a gente não tem esse dado. O que a gente sabe é que ele tava planejando isso há muito tempo. A polícia encontrou a casa que ele alugou em Brasília com diversos artefatos, diversos objetos para criar bombas, e isso ainda vai se estender muito, porque a polícia vai olhar o computador dele, o notebook, o HD, vai olhar tudo e provavelmente vai ver todas as pesquisas que ele fazia, as pessoas com quem ele andava falando e como ele aprendeu a fazer esses artefatos, porque ao que parece foi ele que fabricou tudo, ele planejou tudo, ele carregou isso dentro de um carro, ele carregou isso na sua mão até ali na frente da praça, quando o momento que ele começou a atirar aquilo ali. Então assim, o objetivo dele era acertar pessoas, era encontrar alguém. Não é possível que ele quisesse fazer um barulho numa praça onde não tivesse ninguém, absolutamente nada, e ele quisesse tirar e ceifar a sua vida ali naquele momento. Obviamente que ele sabia que não ia acabar bem, obviamente que ele sabia que a polícia que cerca o entorno ali de toda a praça, de todos os prédios, ia acabar pegando ele e não ia acabar bem pra ele. Então foi muito mais conveniente na cabeça dele que ele tirasse a sua própria vida. E isso acontece com a maioria das pessoas que cometem elas mesmas terminam daquela forma porque elas sabem que não vai acabar bem. Então a gente fica imaginando aqui como isso chegou na cabeça dele, como ele gerou essa ideia, a partir de que ideia, de que ideologia, de que linha política ele entendeu que isso era um ato democrático. É isso que eu tô tentando fazer vocês entenderem. Vocês percebem como que o bolsonarismo é uma seita que perdura, que tá aí se propagando, ainda tá se enraizando em diversas células, em diversos grupos de pessoas, e que faz com que essas pessoas acreditem que atos democráticos são esse tipo de crime. Tanto
Tanto que elas começaram a fazer isso desde 8 de janeiro e não parou mais de lá pra cá. A gente tem vários outros exemplos aí que a gente pode enquadrar no mesmo tipo de acontecimento. Então a gente precisa entender como é que essas pessoas estão raciocinando sobre o sistema que governa um país de mais de 200 milhões de pessoas. Quem é a inspiração dessas pessoas e de que lugar do mundo essa inspiração chega? Essas pessoas todas têm bandeira de Israel nos seus perfis. Nunca falha. Basta você pegar qualquer bolsonarista, qualquer pessoa de extrema direita e ir no perfil dessas pessoas e ver que tem bandeira de Israel ali. Vocês sabem o que significa, né? Israel está em guerra com a Palestina. Enfim, a gente está aqui elucubrando uma possibilidade de entender que essas pessoas podem estar presentes muito mais perto do que a gente imagina. Não apenas nos grandes centros como São Paulo, Brasília, ou Rio de Janeiro ou Curitiba, mas em todo o país. Imagina se esse homem chega mais perto, adentro do prédio, ou consegue colocar o carro dele, que também explodiu, perto de pessoas onde elas estão passando. Vocês viram na imagem, no começo desse vídeo, que havia pessoas circulando. E isso pode ser algo muito, muito pior. Enfim, esse tio França, antes do seu ato anti-heróico, que era o homem que acreditava que estava fazendo um ato democrático em prol de uma nação, ele deu a vida por um ideal político que nunca teria condições ou estrutura de sustentar a sobrevivência justa de uma nação inteira. Ele fez o que o líder dele prometeu um dia fazer, que era dar a vida pela democracia e pela liberdade. Assistam. Repito aí, eu juro dar minha vida pela minha liberdade. Mais uma vez, eu juro. Esse Braga Neto é o nosso exército. Esse é o nosso exército. Ele estava falando pro Braga Neto nesse dia. Que aquelas pessoas que estavam ali estavam jurando dar a sua vida pela liberdade. Vocês sacaram a estrutura? Ele reúne uma massa inteira de pessoas, por isso que a gente chama ela de gado. E aí ele faz essas pessoas gritarem: eu juro dar a minha vida, eu juro dar a minha vida, eu juro dar a minha vida. Daí quando elas dizem isso, ele diz: esse é o meu exército. Essas pessoas juraram dar a vida delas. E elas já começaram a dar a vida delas por esse ideal. Elas começaram a dar a vida delas pelo Bolsonaro, pelo bolsonarismo, pelo governo de extrema direita que eles queriam que governasse o país. Elas já começaram a fazer isso desde 8 de janeiro. E agora chegou aos extremos. O líder deles tá aí com a vida intacta. Não deu a vida. Ele fala isso no discurso, mas ele não faz. Ele mesmo nunca deu, nem dará. Ele apenas vai incitar que pessoas como o tio França façam isso por ele, porque ele é um covarde. Ele é um líder de uma seita, como todo líder de seita é um covarde. E eu espero jamais ter que voltar aqui para dizer que esse era só um começo e que outros episódios como esse irão acontecer o que estão acontecendo, porque os seguidores dessa seita estão espalhados por aí à espera de cometerem seus atos a pedido deste senhor que quer anistia pelos seus atos criminosos que continuarão acontecendo e vão terminar dessa forma que terminou a vida do tio França, sempre. Esse era o tio França antes de fazer o que ele fez. Foi o homem que resolveu entender o que era a democracia do jeito dele, do jeito que ele foi ensinado pelo bolsonarismo e por todo mundo que faz parte dessa corja e dessa seita. Esse homem entendeu que o ato dele seria um ato heróico, mas esse ato termina dessa forma, que a gente não quer que se repita, a gente não quer assistir de novo, mas a gente precisa estar atento e forte.